quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os Glória a Deus, bendito seja o Senhor. A paz do Senhor, meus amados que estão em casa, e a paz do Senhor Jesus aos queridos que estão aqui. Como eu estava falando, o pessoal que está em casa, olha só, eu estava falando aqui, eu gostaria muito de trazer para cá o culto presencial. Nós sempre estaremos postando para que você em casa, você acompanhe, mas é bem certo que nós precisamos estar juntos, apesar do distanciamento. A gente precisa cultuar o Senhor juntos. Então deixa eu convidar você, meu amado, que aqui estava, vamos se colocar de pé e vamos orar ao Senhor e vamos bem dizer ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou com muita vontade de cultuar. Hoje, sabe, a essência da palavra cultuar, ou seja, devotar, render graças, ações de graças, devoção, culto é prestar homenagens, né? Eu estou com um desejo no meu coração muito de fazer isso, de prestar homenagens a Deus, oferecer a Ele o louvor e a adoração. Eu queria convidar a você que aqui está a fazer isso, aqueles que estão em casa também. Mas, irmãos, mesmo que seja esse momento tão estranho para todos nós, em que nós ainda não nos adaptamos, e eu acho que a gente nem precisa se adaptar, porque eu quero crer que isso já está passando e vai passar, a fim de que a gente volte a uma normalidade. Vamos fazer isso, prestar ao Senhor o culto. Eu quero convidar a você a fazer isso agora, a partir desse instante. Alguns minutos, são poucos minutos rápidos, pequenos momentos. Então preste ao teu Senhor, curve a tua cabeça, feche teus olhos, comece já a falar com Deus, o seu particular, o seu íntimo, e você dizendo: Senhor, eu quero bendizer ao teu nome, eu quero cultuar a ti, eu quero entregar uma canção, um louvor, uma adoração, uma ação de graça. Eu vim aqui te buscar, eu não vim fazer outra coisa a não ser te buscar a tua presença. Quero ouvir a tua voz, quero ouvir ensinos, conselhos, quero ouvir uma palavra, mas sobretudo eu quero entregar a ti um louvor e uma adoração. Vamos juntos expressar tudo isso. Eu já comecei a falar com o meu coração aqui, então diga isso para o Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, nós estamos reunidos aqui porque fomos achados, fomos encontrados, descobertos por Ti, Pai. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos buscou e nos resgatou.
perdoou os nossos pecados, o Senhor nos deu a nova vida, sarou as nossas feridas, o Senhor nos deu fé, nos deu esperança, o Senhor nos deu motivação para viver, o Senhor nos deu a oportunidade de entender coisas novas, de ver o mundo novamente com outra perspectiva. O Senhor nos deu a possibilidade de ver o futuro, sabendo que o nosso futuro está nas tuas mãos, sabendo que o nosso amanhã está nas tuas mãos, que tudo que se passa na nossa vida está no teu controle. Ó Deus, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos deu essa percepção, ó Pai, pelo teu Espírito que opera em nós. E por isso, Senhor, nós nos ajuntamos, por isso nós nos reunimos em uma mesma fé, junto com os nossos amigos e irmãos, compreendendo e entendendo isso, para render graças a Ti e louvar o Teu nome. Que o Senhor então receba o louvor, a adoração, a gratidão, que o Senhor receba o fruto dos nossos lábios, pois rendemos graças a Ti nessa noite. Também lhe pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, lhe pedimos que o Senhor direcione a nossa vida, no nome de Jesus Cristo, e nos dê, Senhor, uma revelação da Tua parte, através da canção, através da pregação, através das palavras dos meus irmãos. Ó Pai, revele alguma coisa no nosso íntimo, Senhor, porque queremos e declaramos que necessitamos do Teu mover. Que seja assim, Senhor, a cada um de nós essa noite. Aqueça o nosso coração com a Tua presença, no nome santo de Jesus Cristo. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, amém, amém. Bendito seja o Senhor. Depois de fazermos uma oração e pedirmos a presença do Senhor, eu quero convidar a você a também declarar ao Senhor tudo isso com uma fala, através do cântico de adoração de número 335. Deixa eu pegar ele aqui, por favor, meu presbítero Luciano. Isso, distribua ele aí para os amados. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele tem uma letra muito bonita que diz: Ele só. Louvemos ao Senhor. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará dela. Ele só, e pelo seu santo sangue vela. Ele só, e nas lutas de cada. Diga isso, meu amado. Cristo nunca me deixa só. Por quê? Pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se acopla.
só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, diga assim, ó, nele nós temos um fidelia. Nele só, diga, a noite enche de alegria. Ele só, e na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Bendito seja o nosso Senhor. Esse verso dessa canção, a noite enche de alegria. A noite, né? Ou seja, mesmo na escuridão, podemos cantar com alegria, Ele só. Bendito seja o Senhor. Que seja já uma mensagem inicial para você, meu querido presbítero Luciano, com a palavra. A paz do Senhor, meus irmãos, podeis assentar. Amém? Tem pouca gente, né? Mas eu acho que o amém pode ser melhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Melhorou. A paz do Senhor para vocês que estão em casa. Deus abençoe cada um. E como palavra devocional hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem o Salmo 96. Salmos 96. Amém? Um dia de outono hoje, né? Fresquinho e bastante prazeroso. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Hoje é dia 21 de abril e nós comemoramos, né, a Inconfidência Mineira, né, o dia de Tiradentes. Tiradentes foi um Marte. Um Marte. O que é um Marte? É alguém que sofre e padece por uma causa, chegando até morrer por esta causa. E nós falamos aqui sobre cantai ao Senhor. Nós temos o maior Marte da humanidade como nosso Senhor, que foi Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele pagou um preço que era nosso. O martírio de Jesus foi por nossa causa. Eu até pedi uma ajuda ao pastor João agora, que tem um versículo, eu pedi o versículo errado a ele,
ele me ajudou, mas eu não vou. Na verdade, o versículo que diz, eu até aprendi isso na escola dominical, falava sobre ser-me-eis testemunhas. Tem um versículo bíblico que fala sobre isso, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém quanto em Judeia, Samaria e por aí vai. E nesse, ainda era pastor o então presbítero Reginaldo dando aula. E ele falou que essa palavra testemunha, no hebraico, no grego, no original, seria martiria, que vem de mártir. Ou seja, nós, Jesus Cristo ordenando que nós também fôssemos mártir, sofrer e padecer pela causa do Evangelho. Mas sofrer e padecer pela causa do Evangelho não é sacrifício nenhum para nós, porque o maior sacrifício já foi feito. Por isso eu convido a você de casa e a cada um que está aqui a cantar hinos, porque o maior mártir da humanidade se chama Jesus e ele morreu por nossa causa. Ele é digno de honra, de louvor, e esse momento que estaremos aqui, que sejam momentos de prazer. O pastor falou aqui mais cedo que estavam com a vontade de cultuar, né, pastor? E que esse seja também o nosso desejo, uma vontade de cultuar a esse Deus, entendendo que Ele é digno, Ele merece um cântico novo, Ele merece que bendizemos o nome dEle, que proclamemos a salvação que Ele nos proporcionou, porque Ele é grande, muito digno de ser louvado. Que possamos aproveitar essas 2 horas, 1h30, para adorar a esse Deus com toda a intensidade. Tem um momento aqui que ele fala que nós devemos, na beleza da sua santidade, temer diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ou seja, somos induzidos pelo salmista a proclamar esse Deus. Somos induzidos, convidados a proclamar esse Deus que tudo fez por mim e por você. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai de amor e de bondade, eu quero te louvar mais uma vez e agradecer por esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, reconhecendo, Pai amado, a grandeza, a sua beleza e me colocando e nos colocando como adoradores, Pai amado. E que possamos, Pai querido, apresentar nossas causas a Ti nesta noite, sabendo que Tu vai ouvir, sabendo que Tu estará agindo em nosso favor, e que possamos, acima de tudo, Pai querido, louvar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, com nossas deficiências, receba nosso louvor, nossa adoração, que chegue para Ti, Senhor, como incenso suave às Suas narinas. Em nome de Jesus, Pai querido, fica conosco, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Glória a Deus, amém. Os amados podem se sentar, indo nessa mesma direção do nosso presbítero Luciano, que louva a Deus com a leitura do texto bíblico do Salmo. Queria que você cantasse junto conosco essa canção, sentados, mas com o coração contrito diante do Senhor, dizendo que Ele, para você, Ele é o único de receber a honra, a glória e o louvor. Vamos cantar? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra
a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Sabe de uma coisa? Uma das coisas que eu gosto muito, muito, é cultuar, é prestar culto. Eu gosto muito disso, e hoje, como eu falei no início, o desejo do meu coração é fazer um culto. Mas sempre me atraiu no culto, nunca foi a extravagância, a grandeza. Embora assistir e ver uma bela canção, uma bela orquestra, um conjunto, um coral, sempre isso é belo, isso traz arrepio, arrebata a minha alma. Mas sempre me atraiu muito a singeleza, a devoção, o ato de humildade, o ato de curvar a cabeça. E quando nós temos uma letra de uma canção que pode nos ajudar a fazer isso, como é essa letra, que ela não pede nada, ela só diz e engrandece, então fica melhor ainda. Queria que você cantasse ao Senhor mais uma vez essa canção com essa consciência de prestar culto e de dizer assim: eu, no meu íntimo, na minha liberdade, eu cultuo a Ti e digo que Tu és o único na minha vida. Vamos cantar mais uma vez? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Sim, consagramos todo nosso ser a Ti. Diga, sim, consagramos todo nosso ser a Ti. Oh, glória! Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quero passar aqui para o meu querido pastor João. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. A gente fica tão imerso no culto, que eu nem pensei, e agora? Eu nem estava ali viajando na letra dessa canção e adorando ao Senhor. Que bênção, né, irmãos? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor comigo, em João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo, muito brevemente, não vou tomar tempo aqui na leitura, só para a gente poder conduzir esse momento, porque, afinal de contas, a palavra do Senhor, ela é usada pelo Espírito Santo para nos trazer consolação, né? Então é muito importante nós entendermos o papel da palavra na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 14, apenas o versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Palavras de Cristo Jesus, irmãos, para nós, palavras de Cristo que já duram 2 milênios, né? É interessante pensar que Jesus está aqui na última conversa dele com seus discípulos. Ele está caminhando para a cruz. A cruz, ela vai ser realidade na vida de Cristo daqui a pouco. É a última conversa dele com os discípulos. O final de João retrata isso. E Jesus, ele inicia, né, um sermão e uma série de aplicações na vida dos discípulos, aplicações relacionadas ao fim dos tempos. Ele começa isso dizendo: não se turbe o vosso coração. Mas é interessante demais isso, porque o próprio Jesus estava prestes a passar por uma grande agonia na sua vida, a maior agonia de todas, a cruz que ele enfrentou. E ele vai olhar para os seus discípulos e dizer: não se turbe o vosso coração, não se preocupem, tenham leveza, tenham tranquilidade. Mas por que não se preocupar? Só por uma palavra de Cristo? Não se preocupe, crendo em Deus e crendo também em mim, Jesus. Nós vamos, meus irmãos, nessa noite dobrar nossos joelhos e orar ao Senhor, mas eu quero dizer uma coisa para você: olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Uma vez que você coloca a sua fé em Deus, uma vez que você recebe a fé que vem do Senhor para a tua vida, então não existe problema, não existe tribulação que vai tirar a paz que vem de Cristo Jesus sobre nós. É claro que todos temos problemas. Nós vamos agora clamar por vidas que estão enfrentando problemas, situações, enfermidades, mas em momento algum, irmãos, nós vamos permitir que as aflições dessa vida tirem a paz que excede todo entendimento. Vamos dobrar nossos joelhos em nome de Jesus? Vamos orar nesse momento? Você que está na sua casa também, feche seus olhos, dobre seus joelhos se você puder. Ore junto conosco em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui em Tua casa, nós estamos em comunhão com nossos irmãos, nós estamos até mesmo, ó Pai, com alguns irmãos que nos assistem em suas casas, ó Pai, e é tão maravilhoso nós estarmos aqui em Tua presença, estarmos com nossos irmãos. Pai, nesse momento nós queremos entregar a Ti e clamar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor. Pai amado, esta enfermidade, ó Deus, a Covid-19, que já está durando, Senhor, tantos meses, Senhor amado, e tem afligido tantos, ó Pai, tantos que nós sabemos que estão enfermos, ó Pai, e nós queremos clamar a Ti nessa noite em nome de Jesus, para que o Senhor venha trazer cura, Senhor, para que o Senhor venha, ó Pai amado, trazer libertação destas doenças, ó Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, aqueles, ó Pai amado, quem sabe que estão desesperados neste momento, Senhor amado, porque estão preocupados com essa doença, Senhor. O Senhor nos ensinou: não se turbe o vosso coração, e nós queremos declarar, ó Pai, em nome de Jesus, que nós nos apropriamos da fé do Senhor que está derramada em nossos corações, ó Pai. Também queremos clamar pelos familiares, ó Pai, que estão, ó Deus amado, passando por esse momento tão difícil. Espírito Santo de Deus, traz a consolação, traz, Senhor amado, o renovo destas vidas, Senhor. Pai amado, que eles não venham se
sentir sozinhos, mas que eles venham lembrar, ó Pai, e saber que existe um Deus que cuida de cada um deles, ó Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, pelos Teus filhos que estão com alguma enfermidade nesta noite, neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, traz a cura, traz o renovo, traz, ó Pai amado, a libertação deste mal, e que nós possamos, ó Deus, ver a Tua grande mão de poder agindo em nossas vidas. Pai, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós cremos em Deus, nós cremos também em Cristo Jesus, e nós cremos também no Espírito Santo de Deus. Opera em nosso meio nesta noite, nós clamamos a Ti, para a glória do nome do Senhor, e em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Salve aí, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desculpa que estava até despercebido ali, né? Irmãos, me deram assim, a oportunidade de trazer a palavra de oferta, e eu estava ali fazendo uma recapitulação da nossa igreja, e nesse trabalho que houve sobre a cesta básica, né? Sobre os donativos. Irmãos, eu já tive em certa denominação, não é evangélica, e vi como eles também trabalham nessa parte, e tive vendo assim, puxa vida, muitas igrejas não fazem isso, evangélica, né? Nós temos igreja, a de Campos Elíseos não fez, não tem trabalhado nessa área, a de Campos Elíseos, né? E não sei porquê. Então eu me alegrei muito, porque a igreja toda se envolveu em contribuir para ajudar alguém, ao nosso próximo, mas alguém que nós também não conhecemos. Isso é muito bom, é saber que Deus tem nos dado e nós temos retribuído, nós temos também cooperado com alguém, isso é muito bom. E eu queria trazer só um versículo da palavra de Deus, e um versículo muito conhecido, 2 Coríntios capítulo 9, só o 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, prazeroso é para nós dar, porque Deus tem nos concedido, né? Esse momento que nós temos passado, eu sofri muito assim por causa do meu trabalho, né? Meu trabalho é um trabalho que muitas vezes essa pessoa vai fazer algo lá, se tiver sobrando. Nessa epidemia aí, a gente estão passando um pouquinho apertado, porque surgiu assim, as pessoas podem andar com o carro batido, podem andar com o carro amassado, que ninguém não tem vistoria. Então, esse lado meu, mas graças a Deus, Deus tem me sustentado, Deus tem nos dado a honra e o prazer de dizer para agradecer a Deus em todo momento, né? Porque Deus ele tem nos dado assim o meio de sobreviver, o meio de contribuir, o meio de sustentar os nossos aluguel, nossas contas, e graças a Deus por isso. Então, irmãos, é muito prazeroso a gente expressar isso. É muito prazeroso para mim expressar, porque eu estava passando, né? Graças a Deus, Deus tem invertido a situação, e eu tenho assim no meu coração, e disse assim para Deus: muito obrigado, porque Deus tem nos controlado, né? Nos controlado. Já tivemos semana de 3 semanas no mês, não fazendo nada, mas graças a Deus atualmente as coisas se controlaram. Então é prazeroso para mim chegar ali e ofertar, porque essa oferta é para o sustento da obra do Senhor. O gasto de energia, eu faço ideia do gasto de energia da nossa igreja, porque eu trabalho com isso, e de vez em quando eu saio pagando tudo, porque hora de almoço tem que pagar tudo, que eu sei que... Então, irmãos, contribua com a obra do Senhor. Você contribuindo com a obra do Senhor, Deus vai te honrar a tua fidelidade, Deus vai te honrar o teu prazer
né? Aquilo que tu tem em fazer, Deus vai fazer por você também. Ficamos de pé, vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, oramos a Ti, ó Pai, por esse momento, ó Deus, ofertório, esse momento, ó Deus, onde iremos contribuir, ó Deus, com o Teu reino, ó Pai. Seja na vida de cada irmão, cada um que aqui está, ó Deus, que aquele que pode ofertar, aquele que não pode, aquele, ó Deus, que tem assim, a vontade no teu coração, mas não está sendo possível, Pai, ó Deus, que seja da mesma forma um com o outro, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus, que Tu faça, ó Deus, na vida de cada um, a abundar, faça crescer, faça, ó Deus, que nós encorajamos cada vez mais na Tua obra e vamos honrar a Tua fidelidade para conosco. Ó Deus, que nós cada vez mais teremos prazer de fazer o melhor na Tua casa, ó Pai, seja na vida de cada um que aqui está. Ó Deus, eu oro e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Podemos ofertar ao Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Sou eu mesmo? É minha vez? Ah, então estou certo. Também estava distraído, né, pastor João? Maravilha. Bom estar com vocês aqui nessa noite mais uma vez. Como eu falei, não sei, veio no meu coração assim um desejo de cultuar, prestar ao Senhor culto, e as canções, as palavras, a direção, a palavra devocional, a palavra aqui de oração, de clamor, né? A palavra de oferta que acabou de ser ministrada pelo presbítero Cristo, tudo isso faz parte de um conjunto de louvor, de adoração, é uma liturgia de um culto, né? O que é a liturgia? Liturgia são os elementos que compõem o culto de forma ordenada, e esses elementos, eles fazem parte. O John Wesley chamava isso de meios da graça, né? Os meios da graça, ou seja, da manifestação da graça. Não é a graça de Deus em si mesmo, né? Não é uma canção em si mesmo que vai manifestar a graça, mas a canção que cantamos é um meio que a manifestação da graça acontece. É como a graça é a água e a canção são os canos. Apenas isso, a graça que se manifesta, e a canção serve como um condutor, né, dessa manifestação. Não só isso, o culto é esse meio da graça, a oração é o meio da graça, o batismo, a ceia, a leitura bíblica, tantas coisas são meios de manifestação da graça de Deus. Como é terrível o homem sem a graça. É tão terrível quanto a palavra desgraçado. A palavra desgraçado, eu não uso ela para falar isso para ninguém. Eu não falo seu desgraçado, eu não uso essa palavra, porque eu acho que ela é muito forte, forte demais. Dizer que alguém é um desgraçado, ou seja, é um sujeito não agraciado pelo amor de Deus. É muito forte isso, né? Mas a gente sabe que aqueles que não desfrutam de uma graça perdem essa beleza da compreensão de saber que nós não somos um desgraçado, mas somos agraciados pela graça de Deus. Somos somos homens e mulheres, pessoas que desfrutam da graça de Deus, do favor de Deus, o favor imerecido de Deus, o feito de Deus na cruz do Calvário, que nos ofereceu isso, e por isso nós desfrutamos de um culto assim. E então, nessa compreensão, o homem se reúne, ou seja, o ser humano se reúne entre irmãos, pessoas, e diz assim: vamos cultuar. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor.
porque ele compreendia essa bênção de Deus. Eu fico alegre. Então, juntamente com outros, não faço isso sozinho, faço com outros. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É tão tristonho quando alguém, não compreendendo isso, deixa de ir à casa de Deus, deixa de cultuar, não cultua mais e não presta ao Senhor a devida honra. É tristonho, é lamentável, porque não compreendeu a tremenda graça. É como a canção nova, né? Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Essa é uma canção, eu quando canto isso, eu chega a esticar a veia do pescoço, né? De tanta força que a gente diz isso. Como é bom saber disso tudo. Meus amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, que se encontra no texto de Marcos, capítulo de número 5, e eu vou ler apenas o versículo de número 36, embora essa fala de Jesus, ela se encontra num contexto bem maior, mas eu não vou aqui falar sobre o contexto, vou falar sobre a expressão de Jesus. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 36. Esta é uma fala que está aqui em minhas anotações antigas anotações, os meus primeiros esboços de pregação, pastor João. Está aqui, guardadinho. É uma fala antiga, uma mensagem que eu já falei algumas vezes com os amados, mas me renovou isso e quero aqui compartilhar com os amados. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 36, diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Eu vou ler novamente, já que é apenas um versículo, para que fique bem em nossa memória. Diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua direção e a inspiração da tua graça, do teu favor, do teu amor, do teu Espírito que habita em nós. Eu me coloco debaixo das tuas mãos, dependente de ti. Faça essa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Como eu disse, eu quero aqui renovar algumas palavras que já compartilhei com os amados e falar de algo que Jesus Cristo diz a esse homem. E, como eu disse, tem um contexto bem maior, não vou me deter aqui no contexto maior dessa fala de Jesus a esse homem, mas a expressão de Jesus, quando diz, não temas, crê somente, é uma fala de Jesus que vai um pouco na direção da palavra dita aqui pelo pastor João, quando fez a oração de clamor, crer. E eu queria conversar com os amados sobre crer em Deus, ter fé em Deus. Embora a fé, ela é um dom divino ao nosso coração, pelo menos essa é a nossa compreensão. Fé não é um esforço humano de acreditar que algo vai dar certo. Fé não é uma obra humana como um esforço dele mesmo em acreditar em Deus e acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Também não é uma fé humana gerada pelo próprio espírito humano de que os seus pecados foram perdoados e por isso ele alcançou a salvação. Não, nós não compreendemos dessa forma. Nós compreendemos a fé como um dom de Deus dado ao coração do ser humano pelo Espírito Santo. A fé é um dom de Deus. Eu não teria tempo aqui para conversar, mas seria tão interessante, talvez numa academia da alma que planejo voltar
agora. Bom, não quero ficar falando porque da outra vez eu planejei e não deu para voltar. Mas creio que a gente vai voltar muito em breve. Para compreender, seria um tema maravilhoso a gente entender quando surge a fé no coração do ser humano. Já que a fé não é uma expressão humana, não é uma força humana, não é um produto humano, não é uma obra humana. Fé é um dom de Deus. Quando então surge a fé? E quais são os elementos que compõem esta fé? Não dá aqui para a gente conversar e falar sobre isso, porque isso iria aqui ocupar um espaço muito grande e não iria na direção daquilo que eu quero dizer. Mas se eu coloco um pouquinho de água na boca para você conhecer um pouquinho mais sobre isso, guarde o teu coração no Academia da Alma. Nós podemos iniciar com esse primeiro tema de discussão do nosso Academia. Quando surge a fé? Quando é? Já que a fé é um dom de Deus. Como isso acontece sem uma participação humana? Já que isso é um dom. Mas então, na fé, qual é a participação humana? Qual é o processo humano? Já que fé é um dom de Deus. Então, qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade no que entendemos sobre fé? E aqui é o que Jesus Cristo diz a este homem, quando ele diz: não temas, crê somente. Então, entendemos aqui na fala de Jesus que fé, ela é pode ser algo mais abrangente, mas o elemento crer está dentro daquilo que entendemos por fé. Então eu queria conversar com você sobre este elemento que constitui a fé, pois a fé é algo muito maior, mas o crer está embutido dentro deste dom maravilhoso que é a fé. Pois não adianta você dizer que você tem fé se você não crê. Essa é a fala de neotestamentária acerca de fé. Não adianta dizer que tem fé e não crer em Deus. Dizer que tem fé, mas não consegue confiar, não descansa, não tem uma vida de descanso. Eu creio muito em Deus, mas eu vivo uma vida de tormento. Eu creio muito em Deus e não descanso. Como foi a direção da fala do pastor João? Crê em Deus, mas não desfruta de uma conversa, de um diálogo com Deus, com dobrar joelhos e dizer assim: Senhor, o meu coração está aflito, mas eu creio que Tu és o Todo-Poderoso. Perdoe-me pela minha aflição, perdoe-me pelo meu sentimento de agonia, mas como ser humano, quero fazer uma declaração acima de meus sentimentos, de que eu creio em Ti. Então, fé tem o elemento de crer, e o elemento de crer, ele tem algo para nos ensinar nessa noite, e é exatamente em cima disso que eu queria conversar com os amados. No texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele diz para aquele homem: não temas. Sabe, existem palavras. Nós tivemos ontem a reunião da junta diaconal, e na junta diaconal eu gosto de fazer algumas leituras e ponderar sobre elas, e inúmeras vezes já fiz uma leitura do texto do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, quando ele inicia dizendo que ele tem entranháveis afetos. Eu já destaquei isso aqui em várias vezes. Então, são leituras que eu gosto de ouvir, eu gosto de ler e ouvir. E eu leio, e às vezes em voz alta, e ouço aquilo, e isso me faz muito bem. Assim como é essa leitura da igreja de Filipe, a leitura desse pequeno versículo da fala de Jesus, quando ele diz: não temas, para mim é muito bom. Como é bom ouvir dos lábios de Jesus:
virar para você e dizer assim: não temas. Eu, desde quando eu era pequeno, ou melhor dizendo, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu sempre tive uma cabeça muito pensante e por pensar demais a gente acaba sofrendo algumas agonias. E durante a noite minha cabeça ficava tão cheia e eu pensava tanto em tantas coisas, e eu ficava tentando compreender e entender o mundo e tantas coisas, que aquilo se transformava em pesadelos, e no meio da noite eu acordava assustado e ia para a cama de minha mãe. Ela está aqui, ela sabe disso. Eu ia para a cama de minha mãe e deitava do lado. E como era tão bom eu deitar ao lado, depois de um pesadelo, deitar ao lado de minha mãe. Meu pai trabalhava à noite e eu senti, quando ele estava de folga, eu deitava no meio dos dois. Eu imagino que eu incomodava, né? Mas eu deitava ali e aquilo para mim era muito bom. Eu lembro que para dormir eu pedia que a minha mãe botava a mão sobre mim e ela não tirasse a mão enquanto eu não dormisse. E quando aquela mão de minha mãe ficava sobre mim, eu dormia e todo aquele pesadelo ia embora, acabava. Se vocês não acreditam nisso que eu estou falando, ela está aqui, pode perguntar a ela se isso não é verdade. Quantas vezes eu fiz isso? Por uma cabecinha criativa, não sei, ou uma cabecinha que pensava muito, eu não sei o que acontece, eu não sei se toda criança passa por isso, eu sei que isso acontecia comigo. Eu lembro que minha mãe cantava algumas canções para mim e ensinava eu não ter medo. Não ter medo. Eu lembro de canções que diziam assim: por que temer, se Cristo é meu guia? Canções que permeavam a minha cabeça e permeia também a minha cabeça. Como é bom ouvir uma palavra. Se isso é bom, ter o toque e o cuidado dos pais quando somos crianças. Agora, como adulto, não temos mais essa possibilidade de fazer isso como criança, mas temos a condição de ouvir dos lábios de Jesus Cristo para a nossa vida: não tema. Por que temos a condição? Porque quando lemos os textos e o texto diz: não temas, crê somente, compreendemos que isso daqui, a palavra de Deus, ela não é um texto preservado que ficou no passado para que essa experiência tenha sido apenas um relato documentado de um momento da história. Não, nós compreendemos a palavra de Deus como a própria boca de Deus dizendo para todos nós. E hoje Ele continua dizendo aos nossos corações, aos nossos ouvidos: não temas, não tenha medo. E para que a gente não tema, para que a gente não tenha medo, Ele ainda carrega uma outra ordem, ou uma outra direção, um outro conselho, ou uma outra palavra de acolhimento. Ele diz: crê somente, crê. E como eu disse, essas anotações minhas aqui são bastante antigas, e eu lembro que eu escrevi: o temor é o inimigo de toda a sociedade. Tememos coisas, tememos doenças, tememos crises financeiras, tememos a guerras, tememos a morte, tememos a nós próprios, tememos a outros. O temor está sempre rodeando a nossa vida. E hoje, no meio de pandemias, então, como é temeroso. Hoje mesmo tive a notícia de mais uma pessoa diagnosticada com Covid. Estaremos orando daqui a pouco. E como isso gerou temor no coração de minha esposa. Quando ela virou para mim e falou assim: Eli, isso é verdade, há um diagnóstico. E ela ficou com medo. E eu disse: calma, guarde o teu coração, está tudo bem. Temos que monitorar e medicar e monitorar. Em nome de Jesus, que seja
alguma coisa não forte, mas que passe. Mas o temor veio. Eu não sei, é possível que você esteja com algum tipo de temor, tanto de enfermidade, de doenças ou de situações financeiras, como eu coloquei aqui e falei tantas coisas. Mas eu tenho que trazer algumas coisas aqui, ponderando acerca de que se Jesus Cristo nos diz que nós devemos crer e não temer, o que poderia ser de concreto crer? O que poderia ser assim? Qual é a ação mesmo, concreta, prática? Não uma coisa teórica, mas qual é a ação concreta do ser, do crer, melhor dizendo. E aí eu ponderei essas questões no sentido de que a gente poderia compreender o crer como uma entrega espontânea e voluntária da nossa vida a Deus. Sim, é bem verdade, uma entrega espontânea e voluntária, diária, constante, todos os dias. Às vezes nós compreendemos a salvação como um bem adquirido, e isso é bem verdade, isso é muito bom, mas às vezes compreendemos ela como algo que imutável, que recebemos, então não importa o que vamos fazer, que a salvação é garantida já. Bem, podem haver outras teologias e compreensões, mas essa não é a nossa compreensão. A nossa compreensão é de que a salvação, nós vivemos ela diariamente, cotidianamente, todos os dias. A salvação, ela é uma caminhada, ela é uma direção e entrega voluntária. Todos os dias deve ser feito da nossa parte. Pois todas as vezes que dobramos os nossos joelhos para pedir algo ao Senhor, primeiramente deve haver na nossa mente a ideia de entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. Porque não seria muito lógico pedir a Deus para que Ele intervenha numa situação nossa e não entregar a nossa vida a Ele. Não seria lógico. E quantos fazem assim, quer receber da parte de Deus uma bênção, mas não tem a voluntariedade, o ato livre de chegar diante de Deus e dizer: eu me rendo aos teus pés, eu confesso os meus erros, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo de tudo que fiz e confio em ti, então eu lhe peço a misericórdia, peço a tua bênção, não pelos meus méritos, não porque eu mereço alguma coisa, mas pela tua misericórdia, ó Deus. Então, crer é sinônimo de uma entrega voluntária. E você é capaz de fazer isso nessa noite? É capaz de fazer uma entrega voluntária, de corpo, de alma, de espírito, de todo, tem um entendimento de todas as tuas forças. Sabe, às vezes me faltam expressões e na minha oração com Deus eu não consigo expressar em palavras, então eu faço em gestos. E eu não estou dizendo para você fazer a mesma coisa que eu, mas quando eu estou orando a Deus e quero enfatizar aquilo que é sobre a minha própria razão, sobre o meu próprio intelecto, sobre a minha própria humanidade, sobre a minha própria natureza caída, eu quero expressar alguma coisa, então eu digo, eu creio, e isso não basta, então eu faço algumas ações. E às vezes essas ações são loucuras, na minha intimidade. São loucuras. Já disse aqui inúmeras vezes para expressar ao Senhor que eu acreditava, que eu cria que Ele poderia modificar aquele quadro. Eu dobrava os meus joelhos e não ficava satisfeito em dobrar os joelhos, eu botava a minha testa no chão. Como que se eu querendo declarar, é como que se eu coloco o meu rosto no pó e eu ponho a minha testa no chão. Eu já fiz isso no meio da rodoviária Novo Rio, lógico que num cantinho, sem ninguém ver, mas já fiz isso. Porque eu queria fazer. Porque eu queria dizer, entrega total. Eu não estou falando isso aqui para que você copie a mim. Eu estou querendo dar um testemunho
E querendo, com esse testemunho, tocar o teu coração e fazer a tua pergunta: qual é o teu ato íntimo de entrega total? Pode ser com as palavras. Se você se satisfaz com as palavras, então diga as palavras. Mas se você não se satisfaz apenas com as palavras, faça alguma ação. Dobra o teu joelho, põe o teu rosto no pó, deixa a tua testa encostar no chão, não deixa ninguém ver, não conte isso para ninguém, não fale a mesma coisa que eu estou dizendo. Fique em segredo, em secreto, mas em nome de Jesus, creia. E crer é uma entrega voluntária, total, de corpo, de alma e de espírito. Crer é fazer isso, é fazer alguma ação. Mas como eu disse, eu quero apenas aqui tecer algumas questões em cima do crer. Mas é óbvio que crer é um sinônimo de uma entrega total, espontânea, voluntária, incondicional, que não pode ser dividida, e não divide essa entrega a outra pessoa. Como eu já disse assim, ainda falando sobre o crer como uma entrega total. Não podemos, na nossa vida, ter departamentos onde que isso aqui Jesus toma conta, mas isso daqui não. Não somos aqueles do tipo de que eu vou fazer uma oferenda para todos os santos, porque vai que um nos responda. Não existe isso. Somos exclusivos, nossa fé deve ser exclusiva em Jesus Cristo, inegociável. Somente Ele. Então é uma fé, é uma entrega, melhor dizendo, é uma entrega voluntária, sem divisão, de verdade, de corpo, de alma e espírito, que às vezes necessitará de você uma ação, um gesto físico, colocando o teu rosto no pó. Isso é importante. Às vezes nós, como crentes protestantes, meu querido pastor João, sentimos falta desses elementos que são físicos e necessários, que não tem palavras. E às vezes ficamos como que se num pensamento metafísico, teórico. Rasga o teu coração. Se você crê em Deus, faça uma ação. Eu me lembro que ficamos praticamente por 2 anos consecutivos orando no Monte do Cristo, do nosso presbítero Cristo. Podemos voltar lá, como é bom, como é bom. E nós íamos lá e eu sempre dizia, olha, não é necessário. Alguém poderia dizer assim, e já ouvi muitas pessoas dizendo, eu sou contra esse negócio de ir ao monte, porque a gente pode orar de casa, a gente pode orar, é verdade, a gente pode orar de casa. Aliás, esses dias eu ouvi o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu tenho que dizer isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Gilmar Mendes, dizer com todas as letras que podemos cultuar a Deus de qualquer lugar, e por isso as igrejas podem ficar fechadas. Sim, excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, é bem verdade, isso é as palavras do próprio Jesus, mas você vai compreender e entender o que se passa no coração de um sujeito, de um homem que deseja estar na casa de Deus para mostrar publicamente que ele crê em Deus, que ele crê a ação física, não é com palavras, mas ele deseja estar na igreja, assim como ele deseja subir ao monte. Não necessita subir ao monte, é bem verdade. Não necessita ir à igreja para Deus ouvir, é bem verdade. Mas voluntariamente nós queremos, porque amamos fazer isso, porque cremos, e não cremos apenas de palavras, mas cremos de gestos, de ação, de corpo, de alma, de espírito. Por isso, um sujeito que nunca vai à igreja não compreenderá isso, jamais. E quer tecer comentários e julgar aquele que quer ir à igreja. Isso é o absurdo dos absurdos.
Mas enfim, me perdoe aqui a minha fala, se saio muito da ética aqui falando, mas eu acho que você compreendeu o que eu quis dizer. E o que eu quis dizer quando nós ficamos durante 2 anos subindo ao monte, lá próximo à casa do presbítero Cristo, e alguém poderia dizer, mas é necessário isso? Não, não é necessário, claro que não, mas voluntariamente eu desejo fazer isso, eu quero estar na presença do Senhor, voluntariamente. E como foi bom para mim naqueles períodos, como foi maravilhoso estar ali com os meus irmãos reunidos, e a gente se separava, cada um ia para um canto, e ali eu orava, falava com Deus, conversava com Deus. Então, em nome de Jesus, se você crê, então faça uma ação voluntária, porque crer exige de cada um de nós uma atitude voluntária de dizer, verdadeiramente eu creio. E não pode ser apenas por uma palavra de algo teórico, mas tem que ser gerado no interior, e por isso o físico, a atitude física é importante. Mas eu quero seguir também dizendo que crer, se ele é uma ideia de entrega, ele também tem o ato da confiança. Não há como dizer que crê em Deus e não confiar em Deus. Mas certa vez eu pregando aqui, eu tecendo alguns comentários, e num pequeno ponto, e depois desse dia eu afirmei isso várias vezes, como é terrível você de longe observar e analisar comportamentos de cristãos que têm mais fé naquilo que o diabo pode fazer do que aquilo que Deus pode fazer sobre a vida dele. Se você falar para alguém assim, olha, não faça isso, você está desagradando a Deus, a pessoa não tem muito temor. Mas se você virar para ela e falar assim, olha, se você fizer isso, o diabo vai te pegar. Olha, a pessoa fica com medo, e é possível que ela no outro dia esteja na igreja. Então ela tem mais fé que o diabo pode fazer mal para ela do que Deus pode fazer o bem. Como assim? Como? Quem crê em Deus, confia em Deus, totalmente em Deus, confia em Deus. Mesmo nas adversidades, mesmo nos problemas, nas circunstâncias difíceis, a sua confiança é total em Deus. Quem crê em Deus, confia em Deus. É bem verdade que os desafios da vida, e é bem verdade que Satanás, com seus anjos e demônios, sempre soprará no nosso ouvido para ficar assim, não é bem assim, né? Não é bem assim. Lembra dele falando para Eva no paraíso? Foi assim que Deus disse? Foi desse jeito mesmo? Será que vai acontecer isso? Então, sempre para gerar dúvida, sempre para gerar desconfiança no ser supremo, sempre para colocar na nossa cabeça, na nossa mente, uma dúvida. Algumas pessoas, elas estão na compreensão equivocada da fé, tem uma fé que não permite ao descanso, e não permitir ao descanso sempre tem uma fé duvidosa. A fé duvidosa. A dúvida permeia a sua mente o tempo todo. Olha, em nome de Jesus, a vocês que estão aqui, aos amados que estão em casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenham uma fé não duvidosa. É como a palavra de Deus diz, uma fé não fingida. Não é um fingimento de fé, mas é uma fé verdadeira. Então, crer tem esse elemento de confiar. E a confiança, amado, é algo tão prazeroso, tão belo, tão lindo na nossa vida. Confiar em Deus tem as suas recompensas. Pois os que confiam no Senhor são como montes. Ele não se abala, ele tem uma recompensa. Ele tem uma vida aprumada, ele tem uma vida equilibrada, ele tem uma vida estável. Sabe, é a estabilidade de um grande monte.
Então, a estabilidade como que um monte. Lá perto de casa, ou melhor dizendo, da varanda de nossa casa, tem uma visão de um monte. Eu não sei, nessa cordilheira aqui, eu não sei exatamente qual deles, porque só consigo entender e ver de longe, mas de perto, subo a Petrópolis constantemente, mas eu não sei qual deles, porque são muitos montes, né? O Gustavo sabe disso. O Gustavo, desde pequeno, ficava admirando aquele monte, aquele pico. Tem um que é bem íngreme, bem pontiagudo, né? Eu às vezes eu vejo isso e comparo, porque eu digo que Jerusalém ele tem uma característica interessante como de Petrópolis. Jerusalém está aproximadamente 700 metros também, 700, 800 metros acima do nível do mar. E ele tem visões de cadeias de montanha de longe também. E às vezes eu fico imaginando, talvez seja assim, essa comparação, em que daqui eu olho, vejo essa cadeia de montanha aqui da Serra do Mar, cercando o Rio de Janeiro, e talvez tenha sido essa a inspiração do salmista, quando ele olhando, ele fala assim, os que confiam no Senhor são como esses montes. A confiança tem a recompensa de você ser estável, e não ser instável. Sabe o que é instabilidade? Instável. Eu lembro que o presbítero Reginaldo, aqui, já a segunda vez que lembramos dele, né? Agora pastor Reginaldo, sinal de saudade, Luciano, saudade do pastor Reginaldo. Eu lembro que quando nós começamos a construir, ele falava muito sobre estabilidade desta obra, da igreja. Ele falava assim, não, a gente tem que fazer de acordo com que a obra fique estável, ela não pode gerar instabilidade, porque se gerar instabilidade em algum dos pilares, essa obra ela é rígida, ela é dura. Então, se um pilar afundar na terra, ela vai torcer, e torcendo, como ela é dura, ela vai rachar, porque ela não é flexível, então ela necessita de estabilidade. Aqueles que confiam no Senhor, ele é estável, ele tem estabilidade. Ainda que alguma coisa aconteça, ele não vai rachar. Ele não vai ser o tal famoso vaso rachado. Como alguns dizem, esse é um vaso rachado. Mas os que confiam no Senhor são como pessoas que estáveis o tempo todo. E para encerrar, eu queria aqui, ainda usando o meu pequeno esboço aqui, se crer é esse sinônimo de confiança no Senhor, crer, e aí eu encerro essa palavra dentro de tudo que já foi dito aqui nessa noite e até mesmo tocado pelo nosso pastor João sobre o descanso. Às vezes, o Salmo de número 37, ele diz assim, deixa eu procurar aqui e abrir para vocês, Salmo de número 37, no versículo de número 7, ele diz o seguinte: descansa no Senhor, espere nele, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O salmista diz, espere no Senhor. Outros textos diz, esperei com paciência no Senhor. Outros textos nos chamam a confiar no Senhor. Então, crer é também um sinônimo de descanso. Se crer é um sinônimo de entrega, se crer é um sinônimo de confiança, crer também é um sinônimo de descanso, porque alguém que crê em Deus, como que Deus estivesse no controle, e que Deus está, melhor dizendo, no controle de nossa vida, não pode ser uma pessoa que não descansa. Olha, é muito ruim, terrível para um homem que não consegue dormir, de tamanha as suas preocupações. Põe a cabeça no travesseiro e não começa a dormir, porque inúmeras preocupações. E quando eu digo um homem, obviamente estou dizendo o ser humano, homem e mulher. Como é horrível alguém que coloca a cabeça no travesseiro e ali não consegue dormir, porque tem coisas a fazer, tem trabalhos a executar, e se não der certo, o que vai acontecer?
Se você crê no Senhor, descanse. Descanse em Deus. Eu tenho dito, eu gosto de uma definição de Wesley acerca de fé. Wesley diz que fé é recepção. Porque ele entende fé como recepção. Veja que ele coloca a fé em uma definição diferente. Não é comum. Ele diz que fé é recepção. E aí ele complementa com a frase dizendo: pois receber o que Deus fez por você na cruz do Calvário é o melhor que você pode fazer por Ele. Olha só. Wesley faz essa definição no sentido de que fé é um descanso. Fé não é uma ideia, e aqui tem fé, eu digo crer, não é uma ideia de que você necessita de forma neurótica, onde não há descanso de alma, não há tranquilidade, mas há, me perdoe, o inferno. Porque é uma neurose em dizer assim, não, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer. Olha, irmãos, como é terrível ouvir pregadores de televisão, e quando eu ouço e começo a ouvir o sujeito falando, não, mas você tem que ter fé. Você tem fé? Não, você tem que... Eu estou achando que você não tem fé. E aí começa numa barganha horrível, colocando um peso nas costas das pessoas de que ela tem que acreditar, e se não acontecer é porque ela não teve fé, e a pessoa fica mais frustrada e acumula frustração sobre frustração, e pior, exibindo às vezes testemunhos falsos de que, olha, esse aqui teve muita fé e conquistou, e outros começam a entrar na igreja e se sentindo cada vez mais pesado, porque a vida dele não está boa, está cheia de dificuldade, então ele se sente pior, porque fé é nessa perspectiva, e crer é para os fortes, é para aqueles sobrenaturais, então é para aqueles elitizados. Mas uma fé gerada pelo Espírito Santo é uma fé que nos traz descanso, e não neurose, e não um trabalho árduo, um esforço sobre-humano. Eu poderia dizer que crer em Deus é como você suspirar profundamente ou respirar profundamente, inspirar o Espírito e expirar toda a tua dúvida, medo, toda angústia, todo o sofrimento, e colocar para fora, porque você apenas descansa. Porque os feitos de Cristo Jesus já são suficientes. Os méritos dele na cruz do Calvário pela minha vida são suficientes. Então, se há medo, se há temor, eu quero chegar perto de Jesus e descansar. Eu quero ter uma noite de sono tranquila. Eu quero descansar e dizer assim, o amanhã será bom. Sabe, eu quero ter uma perspectiva de que a minha vida tem um fim desejável. Eu caminho para um futuro bom, eu caminho em direção à vitória, eu caminho para um futuro que o inimigo não pode roubar, não pode tirar, nenhum ser humano pode tirar isso de mim, porque eu descanso em Deus. Não pelos meus méritos, obviamente que não, porque se fosse pelos meus méritos ou pela crença que eu posso gerar no meu coração, quantas dúvidas eu tenho. Eu não sei o que vai acontecer no próximo segundo. Isso é um mistério para mim. Então como eu posso descansar em mim? Em uma fé que foi brotada e gerada no meu coração por mim mesmo. Porque apenas ouvi uma palavra, entendi racionalmente, equalizei e disse, não, o Evangelho de Cristo é superior a qualquer religião. Então se tem um Deus, esse Deus aqui é o melhor, então eu vou ficar com ele. Isso seria como uma equação matemática. Mas não, a fé que temos em Deus é algo gerado pelo Espírito de Deus. E algo que é gerado pelo Espírito de Deus nos leva a um descanso. Guarde o teu coração.
Guarde o teu coração de toda ansiedade. Hoje eu disse essa palavra para alguém, você está ansiosa. Guarde o teu coração da ansiedade. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que às vezes as circunstâncias da nossa vida, sabe, são tão difíceis, são tantos gigantes que se levantam o tempo todo na nossa frente, são tantas coisas que se levantam, desafios direto. Mas nós não fomos chamados para andar por aquilo que vemos à nossa volta. Nós fomos chamados para trilhar o caminho por aquilo que nós cremos. Então não andamos por vista, andamos por fé. Bendito seja o Senhor. Então descanse o teu coração, descanse a tua alma, descanse. Eu sei, como eu gostaria aqui de dar a oportunidade para você expressar alguma palavra, se você ainda está com o coração temeroso por alguma coisa, você poderia botar para fora e dizer assim: pastor, eu entendo, mas ainda assim eu estou com medo. Bem, se Deus me deu essa oportunidade de ser o porta-voz dele e falar em nome dele, eu quero dizer para você: descanse no Senhor. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração da ansiedade, do medo. A tua vida está nas mãos do Senhor. Eu já disse, o fim de tua vida será um fim desejável. Ele tem bons pensamentos acerca de você. Por que Deus tem bons pensamentos acerca de nós? Porque quando Ele olha para nós, Ele não vê mais o pecado, mas Ele vê Cristo em nós. Deus tem bons pensamentos, Deus é amável, Ele te ama. Então descanse, teu futuro está nas mãos do Senhor. Guarde a tua vida, a tua alma, o teu coração do medo. Em nome de Jesus. E aí eu quero encerrar esta palavra, porque já passei até do horário, e me desculpe a minha empolgação nessa noite. Quero aqui convidar a você a fazer uma oração de entrega absoluta e total, depois de tecer essas palavras, em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa, faça isso, uma entrega absoluta, voluntária e total. Se você tiver desejo de se ajoelhar, de colocar o seu rosto no pó, faça isso, expresse ao Senhor a sua confiança, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé, e se desejar se ajoelhar, isso é voluntário, faça isso, mas quero orar por você, como uma entrega total a Deus, crendo que Deus é o Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora, ó Pai, orar juntamente com os meus irmãos, Senhor, crendo que o Senhor nos ouve. Ó Pai, são tantas as preocupações, os medos e as adversidades que enfrentamos na nossa vida. Ó Deus, pela fé que foi gerada no nosso coração, do Teu Espírito que habita em nós, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite experimentar esse descanso, no nome de Jesus. Senhor, permita-nos, ó Deus, a desfrutar dessa paz, desta confiança inabalável como montes, ó Deus, um descanso seguro diante de Ti. Permita-nos, ó Deus, pois a jornada tem sido árdua. Ó Deus, quantos desafios. Pai, no nome de Jesus Cristo, permita-nos, Senhor, descansar. Eu oro intercedendo pela vida dos que com coração sincero e voluntário agora faz essa oração, lhe pedindo, Senhor, que seja assim sobre a vida desses Teus filhos. É a oração que faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os amados podem se sentar. Nós estaremos já encerrando. Antes de encerrar, antes de encerrar, nós cantamos sempre uma canção e
O meu... Ah, meu Deus, eu vou ter que entregar ele ao vivo e a cores. Meu parceiro dormiu. Ficou a guitarra dele aqui. Ficou a guitarra aqui, meu parceiro dormiu. Tá bom, já fez a parte dele, né? Eu cheguei antes de começar o culto, tava ele e o Gustavo ali, eu juntei ali, falei assim, ó, Miguel, Gustavo, só tem a gente, vamos segurar a onda aí, tá? Só nós, hein, Miguel, tá? Parceiro bom. Hã? Ele falou pra mim, ele chegou ali e falou assim, eu quero cantar, faz chover. Eu quero tocar. Eu falei, tá bom, não, a gente vai tocar no final. Então vamos fazer isso. Vamos cantar essa canção? Faz chover. Eu vejo. Faz chover. Abra-se. Ai, eu não tô conseguindo. Isso, agora sim, eu peguei. Vai chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Diga assim, eu vejo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, Senhor, sobre os pedidos, ó Deus, pedidos de bênção, Senhor, cada oração, cada pedido, Pai, abre as comportas, faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Vamos orar. Se você tem um pedido, fez uma campanha, ou está fazendo, está encerrando, em nome de Jesus, peça ao Senhor, você que está em casa e deseja iniciar uma campanha com liberdade, peça a bênção de Deus por uma determinada causa. Faça isso. Cristo nos conquistou esta liberdade, nos deu chegar diante do Senhor e falar das nossas aflições e temores. Se você deseja, faça isso em nome de Jesus. Isso. Pode orar. Se você desejar, ficar de joelhos, faça essa oração. Oremos. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, agora oramos por pedidos, necessidades, problemas, desafios a ser vencidos, curas. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, que a tua bênção manifeste sobre a vida desses teus filhos, que com um coração sincero pede diante de ti a misericórdia, o milagre. Opere o milagre, ó Deus, na vida desses teus filhos e responda o clamor, pois o Senhor mesmo nos ensinou chegar diante de ti em nome do teu Filho Jesus e fazer as nossas petições. Pai, aqui nós estamos diante de ti, no nome santo do teu Filho Jesus, orando e clamando, pedindo a misericórdia. Que seja assim sobre a vida desses que estão iniciando, ou estão no meio de uma campanha, ou no final. Ó Pai, que seja a tua bênção manifestada e possamos, ó Deus, então testemunhar e dizer que o Senhor nos ouviu e ouviu o clamor daquele que diante de ti colocou a necessidade, e a glória seja somente tua, Pai, e todos reconheçam e vejam que tu és Deus e que tu continua abençoando aqueles que te buscam. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém, amém.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia! 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 Eita, chegou o Miguel aqui, meu parceiro. Beleza, chegou o Miguel aqui, ó. Rapaz, esse menino. Deus abençoe você, cara. Em nome de Jesus. Olha, vamos orar para encerrar. Temos alguns pedidos aqui. Estaremos orando pelo pastor Marcos, por saúde, né? Ele é irmão da Dalvinha. É isso? É Dalvinha? Lá do Parque Independência? O Marcos. É o Marquinhos. Amém. Covid? Não. Derrame. Amém. Estaremos orando pelo Marquinho, amigo de infância. Vamos orar por ele. Também estaremos orando pelo Antônio Carlos, esposa da Neuza. É isso? Minha prima, Antônio Carlos. Vamos orar, então, por esses que aqui estão, pedindo a bênção de Deus. Vamos ficar de pé, amados, orando por esse encerramento e também entregando nas mãos do Senhor. Já clamamos ao Senhor por cura de enfermidade, de Covid, e vamos orar por esses que aqui estão. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar diante de Ti agora esses pedidos de oração, o Teu filho Marcos, o Teu filho Antônio Carlos e tantos outros, ó Deus, que necessitam da Tua intervenção e cura. Mais uma vez, clamamos por misericórdia, Deus. Cure, Senhor, esses Teus filhos e que haja milagres na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Também, Senhor, lhe pedimos que o Senhor aplique no nosso coração cada palavra, cada revelação, ó Deus, contida neste culto, nessa noite, seja aplicado no nosso coração, para que não somente possamos ouvir a Tua palavra, mas sobretudo praticá-la no dia a dia. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Leve-nos, ó Deus, em paz, debaixo das Tuas mãos, e nos dê um restante de semana abençoada na Tua presença. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos declarar: se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Ninguém! Glória a Deus! Paz, meus amados! Que Deus abençoe! Fiquem com Deus! Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.